o apóstolo amado de Jesus, João, que bebeu o coração de Jesus, que conversou pessoalmente com Jesus e que viveu após a morte de Jesus, junto com Maria, até a hora da morte de Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Queremos que Deus esteja em nosso meio, em nossa família, em minha vida. Queremos que Deus se visibilize, que Jesus se torne uma força no mundo de hoje, que a humanidade volte a acreditar em Jesus. O problema não é de Jesus, e nem do Pai, e nem do Espírito Santo. O problema é meu, teu, nosso. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e entre nós e o seu amor é perfeito. Se Jesus está tão enfermo no mundo de hoje, se o mundo de hoje já não ouve mais Jesus, se seus filhos e filhas têm tanta dificuldade em sentir Jesus e viver Jesus e sofrer com Jesus, se há tanta gente que não consegue mais sentir a presença de Deus, o problema não é de Jesus, porque Jesus já fez tudo por mim e por ti. Deus já fez tudo! O problema está em mim, está em nós. Se vos amardes uns aos outros. E amar uns aos outros é não esquecer de ninguém, é querer o bem do outro. E Jesus, no Antigo Testamento existia essa dimensão. Olho por olho, dente por dente, a chamada lei do baquião, do talião. Olho por olho, vingar, vingue-se. E hoje começamos a ver essa cena em praça pública apresentada pela televisão e muita gente aplaudindo, viu? Já que é justiça, já que o povo não faz justiça, que se mate, que se prenda os ladrões e que se esmague eles em praça pública. E há uma alegria, um euforismo, um sadismo coletivo, o mesmo daquele povo que se autogratificou vendo a flagelação nos romanos, dos cristãos, no Coliseu. Estamos chegando a uma monstruosidade, a um sentimento de perda de coletividade e de amor comunitário. Se vos amardes, amar não é somente romper essa lei, que é olho por olho, que isso era do Antigo, ainda era do Antigo Testamento. Ame teu próximo como a ti mesmo. Tu gostaria que alguém te excluísse, gostaria que alguém te destruísse, gostaria que alguém roubasse, gostaria que alguém te desprezasse, gostaria de estar na estrada, gostaria de estar passando fome, gostaria de terminar a vida desprezado dos filhos, das filhas, gostaria de ser um operário explorado pelo dono, gostaria, dono, de ser esquecido, assaltado e roubado? Gostarias? Então não faça isso com os outros. Mas não basta ainda. Se vocês se amarem como eu vos amo. Jesus elevou da lei do talião. Jesus levou para a lei do amar como a gente, mas Jesus superou. Jesus levou a plenitude do amor. Amai-vos como eu. Jesus, mesmo morrendo, sendo trocado por Barrabás, pelo povo que ele mais amou, pelo povo que fez um mundo de milagres, um mundo de curas, pelos próprios discípulos dele que o deixaram na hora que ele mais precisava, de um Pedro que o negou socialmente diante de uma empregada, de um Judas que o trocou por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, de alguém que naquela época não valia nada. Jesus, mesmo morrendo na cruz, Pai, perdoai-lhe. Se vocês se amarem uns aos outros, um pouco como Jesus nos amou,
Deus se torna presente. Se o mundo de hoje não sente mais Deus, se os pais não conseguem mais transmitir o amor ou Deus aos filhos, se a igreja não vai, se as pessoas vão para a igreja e saem e não sentem Deus, é que nós estamos dentro de uma igreja celebrando o sacrifício da missa de um Deus que se doou com corpo e sangue igual para todo, que todo mundo comunga e ele se dá igual. Saímos daí com status, saímos acima arrogantes, acima dos outros, somos capazes de sair dessa igreja depois de comungar e ver um pobre na porta da igreja e desviar o olhar, não fazer nada por ele, não dar nada. Que blasfêmia! Que terrível mediocridade! Se Deus está morto no mundo de hoje, a culpa é minha de padre, sua, nossa de cristãos, que não nos amamos um pouco melhor do que deveríamos nos amar. E o amor dele é perfeito. Vamos acordar. Não é possível. Somos medíocres. Às vezes, como cristãos, somos pior que o comum das pessoas. Que tristeza. Nos encontramos juntos, aquilo que diz Gandhi, ao nos analisar como cristãos, quando deram um presente ao Gandhi da Bíblia, Gandhi se apaixonou, devorou a Bíblia e disse assim: eu nunca encontrei na minha vida uma mensagem igual dos cristãos, é a mais bela mensagem do mundo. Aliás, Gandhi disse que poderíamos rasgar todos os livros religiosos do mundo, toda a Bíblia, mas que ficássemos com as bem-aventuranças. Não teríamos perdido nada, nada, somente com as bem-aventuranças. Mateus 5. Gandhi disse assim: eu me encantei com a mensagem dos cristãos, mas ao ver sua vida, saíam das igrejas sem se saudarem, um desfile de modas, desviando o olhar. Celebraram a palavra da vida e saem de lá, o máximo aperta a mão do outro, não fazem nada, vão para casa, não se amam em casa, não se querem bem e queremos transmitir Deus isso? Impossível, impensável. O Papa, o grande Papa João Paulo II, na mudança do milênio, naquele documentário Duque Alto, Vamos para águas mais profundas. Ele disse assim: se os cristãos do terceiro milênio quiserem falar de Jesus e anunciar Jesus, não basta mais que falem de Jesus. Terão que dar um espetáculo vivo de amor, de solidariedade e de compromisso com os mais feridos da terra. Se não nos amarmos de fato e se não tivermos gestos de amor, não transmitiremos Jesus na família, não transmitiremos Jesus ao mundo. Jesus fica uma teoria e não uma vida. É por isso que o Papa Francisco já é a pessoa mais escutada do mundo, mais ouvida pelos jovens, porque mais do que palavras, ele é abraço, ele se compromete. Esses foram os santos. Este foi Jesus. E eu, que amor possuo? Que o Pai me abençoe, me desperte, me dê essa graça. Em seu nome eterno de Pai, Filho e Espírito Santo.